Eu sou o José Dionísio, Enea Coach de alta performance, e o que eu faço é ajudar homens e mulheres a terem uma carreira alinhada com os seus talentos e o seu propósito de vida, sem comprometerem a sua estabilidade financeira. E agora vamos iniciar uma entrevista que faz parte das entrevistas com sentido. Elas servem para, no fundo, tu ficares a entender que todos nós temos sonhos, e eu apresento-te a algumas pessoas que estão aqui para falar dos seus sonhos. E então, hoje temos connosco a Deise Vasconcelos, que eu agradeço a tua presença, por estares aqui. Muito obrigado por aceitares este desafio. Olá, Dionísio. Eu que agradeço o convite. É um gosto estar aqui e poder conversar contigo e falarmos sobre os assuntos que nos são importantes nesse momento. E para começar, eu gostaria que me falasse um pouco sobre ti. Quem é a Deise Vasconcelos? Uau! Vamos lá, eu diria assim, quem são a Deise Vasconcelos? Quem são? Como Quem assim? são? Porque eu acredito na multiplicidade. E quando eu penso em definir-me, vem sempre uma coisa muito, muito múltipla, né? Então, a Deise Vasconcelos é esposa, mãe, filha, avó, profissional, professora, coach, mas, assim, talvez a marca principal seja ser uma pessoa sempre aberta a novos desafios. Eu acho que eu sou movida, eu tenho certeza, eu sou movida a desafios e a coisas novas, e abraço os desafios, melhor dizendo, com muita garra. Então, eu acho que dentro dessa multiplicidade, por isso que eu brinquei assim, quem são? Porque são várias as facetas, mas em todas elas, acho que a minha marca é mesmo essa questão de abraçar os desafios, de assumir compromissos e avançar com eles. Acho que, muito em síntese, essa sou eu. Então, e fala-me mais um pouco sobre o facto de estares em Portugal. Estás cá há quantos anos? Eu estou cá há 4 anos e meio, mas estou fora do Brasil há 8 anos. Eu já passei por Moçambique e Guiné-Bissau. Aliás, eu fui para Moçambique, de Moçambique vim para cá, daqui fui para Guiné-Bissau, da Guiné-Bissau eu fui para cá. Então, muitas experiências com culturas diferentes. Sim, então, estás em Portugal há 4 anos? 4 anos e meio. 4 anos e meio. Uhum. E o que fazes atualmente? Bom, eu sou coach de emagrecimento. Como eu disse, eu gosto de desafios, e eu enfrentei um desafio pessoal, que foi a obesidade. Por 26 anos eu fui obesa, e por 26 anos eu busquei o que eu chamo de fórmulas mágicas para o emagrecimento. E como a magia não funciona do jeito que a gente sonha, nada deu certo. Eu emagrecia e engordava, emagrecia e engordava, que se chama de efeito ioiô no Brasil. O efeito ioiô, exato. Seria o acordeon. E vi-me... É claro que com o tempo isso tudo só piora, né? Mas existia aí um véu que não deixava que eu visse o que era de fato importante ser visto. Bom, e até que um dia eu de fato vi e mergulhei. Eu gosto de desafios, eu esqueci de dizer, também gosto muito de aprender. Então eu percebi, quando eu finalmente percebi que a questão era interna, que tinha algo em mim que não funcionava como deveria, e por isso eu não conseguia manter nada, né? Eu era o tipo que, quando eu ia para o ginásio e fazia mais aulas, eu comia mais pão. Porque eu tinha feito mais aulas, eu merecia mais pão. Claro que não resultava. Então, pois, porque a questão, no fundo, não era essa, era bem mais funda, não é? Aí... Exatamente. Como eu digo, a obesidade não é um problema, ela é resultado de um problema. E para chegar a essa conclusão, né, isso demorou um bocado, eu precisei mergulhar tanto para dentro de mim, quanto no conhecimento específico. Porque uma coisa é identificar que tem um problema, e outra coisa é conseguir resolver esse problema. Então, mergulhei e desenvolvi protocolos, métodos,
que fizeram com que eu conseguisse alcançar o corpo desejado. Isso é importante, eu acho importante falar isso, porque existe uma ditadura, que se chama ditadura da beleza, que impõe que tem que ter um determinado peso. Eu ontem até li sobre isso. E quando eu falo de emagrecimento, não é, baseado nessa ditadura da beleza, e sim na liberdade que cada um tem de escolher o corpo que deseja. Então, o corpo que a pessoa deseja, o corpo magro desejado, não significa o corpo magro da modelo da passarela, que é uma outra visão, é uma outra situação. Então, eu não defendo essa busca, porque essa busca é muito perigosa, porque os nossos biotipos são diferentes, altura e tal. Então, não é por aí. Mas sim um corpo saudável. E a gente sabe que, isso aí não é estereótipo, um corpo obeso não é um corpo saudável. E, aliás, a frase que fez com que eu finalmente tirasse o véu foi exatamente a frase de um médico. Ele olhou para mim e disse, a senhora não é... que eu tinha brincado, disse que eu era gordinha. E ele olhou para mim, depois que viu o peso e fez tudo, e disse assim, a senhora não é gordinha, a senhora tem obesidade e isso é uma doença. Esse foi o choque. E aí eu comecei a ver. Então, quando eu defendo a busca pelo corpo, é nesse sentido, é a busca da saúde, do corpo que olha no espelho e gosta do que vê. Pode não ser o da modelo da passarela. E eu entendo isso perfeitamente, porque o meu trabalho tem muito a ver com alta performance, e alta performance passa por nós cuidarmos do nosso corpo e da nossa mente e, de facto, termos saúde, sermos pessoas mais saudáveis, termos uma alimentação cuidada, Exato. Fazermos exercício físico, não sermos excessivamente sedentários, pelo menos fazermos umas caminhadas. E isso é muito interessante, este testemunho que tu trazes, porque no fundo tem muito a ver com isso também, não é? Tem. Embora o teu nicho seja exatamente esse, não é? Portanto, tu trabalhas muito essa questão, e eu trabalho essa questão de uma forma, digamos assim, integrada numa série de trabalhos que eu faço, mas no fundo isso tudo tem a ver com a pessoa estar bem consigo mesma, não é? E sentir-se bem com a pessoa que é, e ter de facto mais saúde, mais energia e mais força. Eu até costumo dizer, se tu cuidares de ti e se tu estiveres bem, tu tens mais condições para cuidar dos outros. Completamente. Completamente. Porque o que acontece é que quando nós não estamos bem emocionalmente, o emagrecimento ele tem um vínculo muito grande, a obesidade tem um vínculo muito grande com a questão emocional. E aí tem uma série de fatores aí. O principal deles, e que muitas vezes a gente coloca um véu para não ver, é não gostarmos da imagem refletida. Muitas vezes nós não vemos a imagem refletida, mas vemos uma fotografia e não gostamos daquilo. Eu acho que muita gente vai perceber que já fez isso. Eu já fiz isso. Posso falar, já vi muito. Quando a gente não gosta do tamanho, da nossa largura, né? Eu brincava e dizia que tinha um excesso de dedo. Então, quer dizer, na hora de fotografia, tem que dar um jeitinho de colocar uma criança na frente, ou ficar de lado com alguém na sua frente, ou seja, está sempre atrás. Esse é um grande sinal de não aceitação. Quando você está atrás de uma criança, de uma planta, eu vi uma vez uma prancha de surf, achei ótimo, a pessoa pegou a prancha e colocou assim na frente. Óbvio que ela não era surfista. Por quê? Porque a prancha disfarçava aquilo que eu não quero ver. Então, esse é um sinal de que o corpo não está bem e o emocional não está bem. Pois, a pessoa, e se as duas coisas não estão bem, a gente não cuida de ninguém. Eu lembrei de uma coisa muito engraçada, vou ser muito rápida. Eu tenho uma neta que agora está com 7 anos e que ela sempre me viu como criança. Não sei bem porquê, mas na cabecinha dela, quando ela tinha 2, 3 anos, ela tinha 2, 3, eu devia ter 4, 5. E aí ela sempre me chamava para brincar e eu brincava. E aí uma vez eu sentei no chão para brincar com ela. Porque eu sempre disfarçava e sentava na cama. Naquele dia ela cismou que eu tinha que sentar no chão e eu fui e sentei no chão. Sentei no chão, brincamos, e ela queria mostrar algo na sala. Ela, óbvio, né? Levantou, correu e eu fiquei a rodar. Porque eu não conseguia levantar. Eu simplesmente não consegui levantar por causa do peso. Não era a idade, era o peso.
Hoje eu sei, na época eu achava que era a idade. E eu rodava, e ela vinha e dizia, avó, levanta-te! E voltava, e eu rodava. Foi uma cena patética. E hoje eu sento e levanto do chão com muita facilidade. E passaram-se 4 anos e meio dessa história. Então, definitivamente não era a minha idade, e sim o peso. E aí, por que eu estou contando essa história? Porque realmente, quando a gente entra nessa questão, vou usar o termo da alta performance, cuida de si, melhora todo o seu estado emocional e aí o seu estado físico, consegues cuidar das outras pessoas, porque tens... não é que antes não tinha amor suficiente, claro que tem, mas estás mais disponível, porque estás, vou usar o termo que a gente usa no Brasil, está de boa com a vida, estás de bem com a vida. E Exato, isso exato. faz com que a gente fique de bem com todas as outras pessoas. É assim que eu vejo. Muito interessante, porque de facto faz toda a diferença. E quando tu te sentes bem e quando estás de bem com a vida, não é? Tu acabas por estar muito mais disponível para realmente cuidar das pessoas que amas e estares mais próxima até delas sem essa vergonha. Eu entendo muito bem essa sensação de, ok, eu agora não consigo fazer certas coisas, porque isso também se passou um pouco comigo e eu no fundo, sim, porque eu também durante algum tempo eu deixei-me, não foi a questão do excesso de peso, embora também tivesse algum excesso de peso, mas essa não era a questão, é que eu tinha uma vida muito parada, não é? Eu estava muito parado e então em determinado momento eu comecei a olhar para mim e eu assim, epá, não pode ser, tu tens que mudar isso, porque assim não vais a lado nenhum. E esse processo de transformação também fez-me descobrir isso. Hoje, por exemplo, subir e descer escadas, que antigamente era um sacrifício quando o elevador falhava, e agora já nem sequer uso o elevador. Eu subo e desço escadas porque realmente me sinto bem, sinto com energia e chego cá ao andar em que eu moro, que é o 5º andar, e fantástico, sinto-me super bem. É tão bom superar os próprios limites. É muito giro. Então, e agora vamos recuar um bocadinho no tempo. Ok. Está bem? Imagina quando tu eras criança, aí dos teus 7, 10 anos, por aí, recordas-te quais eram os teus sonhos? O que é que a Daisy quer ser quando for grande? Olha, em 10 anos... Engraçado, eu tenho uma alma idealista. E isso é uma coisa que eu me lembro, que eu já pensava que o trabalho tinha que ser útil. Eu sempre achei isso. Eu acho que eu queria ser professora. Provavelmente eu queria ser professora. E eu lembro que eu brincava muito de ensinar as bonecas e tal. Então, eu provavelmente queria ser professora. E eu sempre acreditei, eu me lembro mais na adolescência que isso foi mais forte em mim, eu sempre achei que o meu trabalho tinha que ser... eu tinha que ser feliz no trabalho, claro, mas o meu trabalho tinha que ser útil a outras pessoas. E a docência tem essa característica. Eu fiz muitas coisas, dentre elas, fui professora por muitos anos. Muito bem. E aqui estás hoje, não é? No fundo, a teres também esse papel de ajudar pessoas e, no fundo, não apenas ensinar, mas, sobretudo, fazer com que as pessoas se descubram, não é? Porque trabalhas na área do coaching, não é? E o coaching tem muito a ver com a pessoa encontrar-se ela própria também. E fazes esse trabalho muito bonito de ajudar pessoas realmente que têm essa questão da obesidade e não se sentem bem com o seu corpo e não se sentem bem consigo próprias. Nós vamos terminar daqui a pouco e eu só gostaria que tu dissesses onde é que as pessoas te podem encontrar, quem estiver interessado em acompanhar o teu trabalho, em quem quer saber quem é a Daisy, como é que te pode encontrar? Ok, bom, eu tenho uma webpage, que é o meu nome, que está aí aqui, não, aqui, daisy-vasconcelos.com. Okay. E nesse website, bom, também estou no Facebook e no Instagram,
mas no website é onde tem todos os detalhes do meu trabalho, e isso é uma coisa que eu gostava de falar. A alma de professora continua, e o meu grande projeto, digamos assim, chama-se Escola de Emagrecimento Deise Vasconcelos. A escola de emagrecimento, ela tem dentro dela quatro nichos, 4 projetos, que é o projeto 1 em 3, que toda quarta-feira eu tenho um vídeo de 3 minutos a responder questões, o Conversas com Quem Deseja Emagrecer, que é um grupo online, o programa Power On, que vai começar na próxima semana a sua turma, que é o Empodera-te, alcança a tua melhor versão, a tua melhor forma, com saúde e boa disposição, sem abrir mão dos prazeres da vida. Então, como disseste, quando a gente trabalha com transformação, tem uma questão de autoconhecimento e tem uma questão de conhecimento externo. Eu acredito que o conhecimento ajuda na transformação, né? Então, a minha aposta é muito pelo conhecimento. Então, eu ajudo as pessoas a se autoconhecerem, ajudo as pessoas a encontrarem suas questões emocionais que levam à fome emocional, mas também ensino ferramentas com as quais elas podem resolver essas questões e aí sim conseguirem seguir qualquer plano alimentar, qualquer plano de exercícios. E essa história do subir escada, eu arrastava-me, eu moro no 3º andar, arrastava-me, eu não subia a escada. Eu chegava de rastos, não conseguia falar, sentava e não falava, a puxar ar, e ficava assim 5 ou 10 minutos a puxar ar. Hoje eu subo a falar. E às vezes eu, olha, já cheguei. A primeira vez foi até curioso, porque eu ainda não acreditava em mim. E aí eu subi, quando eu subi, eu falei, ué, já cá estou. Eu achava que ainda estava na metade. Mas e pronto. depois, aquela sensação de vitória, não é? De consigo. E esse é um dos principais prazeres da vida. Dá o estímulo para fazer mais e criar o hábito. E isso é giro também, não é? A instalação de hábitos, que é muito o trabalho que eu faço, no fundo, como criar rotinas vencedoras, rotinas que nos dão mais saúde, mais qualidade de vida e que nos fazem sentir bem a todos os níveis e, sobretudo, ao nível mental, porque a nossa autoestima realmente fica completamente diferente. Pois é, aí é que eu te pergunto, qual é o melhor prazer da vida? Não é se autossuperar? Super. Fantástico. Sem dúvida. Daisy, muito obrigado por teres aceito este convite e por estares aqui. E resta-me agora despedir-me em relação a este vídeo. Vamos ter outros vídeos em breve, por isso fiquem atentos ao canal e já sabem,